isso aí, meus amores, voltamos e a Jéssica vai nos contar um pouquinho sobre o Entre Nós, que é o programa dela. Como é que é o formato, como é que você começou? Conte-nos tudo, não nos esconda nada, Jéssica. Então, por eu ser a psicoterapeuta sexual aqui da região, recebi o convite e daí conversando, encontramos o Richard, ele foi lá e assim, o programa será toda sexta-feira e em cada sexta-feira será um tema. Até que agora a estreia nós falaremos sobre orgasmo. Mas, já interrompendo, você que quis esse tópico ou as pessoas que chegam para você, te mandam de repente cartinha, seja lá o que for, estou com um problema e você une os mais pedidos, como é que é? Qual é o seu vetor? Então, o que acontece? As pessoas elas têm muita dificuldade, não é à toa que programa de sexualidade é sábado à noite, com as perguntas, o que meu amigo quer saber e blá blá blá. Meu amigo, é ele. O meu amigo quer saber sobre determinado assunto. Então, o que aconteceu? Eu enviei, falei sobre o programa e tudo mais no Instagram e as pessoas começaram a mandar vídeos. Lembrando, vídeo de perguntas, tá? Eu tô pensando que é vídeo erótico, gente. Não, são vídeos de perguntas relacionados ao tema de cada programa. E as pessoas, elas participam de uma forma, assim, extremamente agradável, não tem muito pudor. Às vezes tem um ou outro que fala, então, meu amigo que pediu, e pode ser perguntas escritas, pode ser áudio, pode ser vídeo, então assim, é um processo de interação mesmo. Lembrando que ela não vai mostrar na TV esse conteúdo, nem falar nomes. Ela vai pegar, absorver, ela vai contar sendo genérico, entendeu? Para vocês, sim, né? Quando a pessoa solicita para não ser mostrada, mas as outras, sim, tem pessoas que autorizaram a imagem. Jura? Sim, mas que a será? imagem do que? Elas falando o problema? Elas gravaram vídeos e elas enviaram sobre determinado assunto. Que bacana, porque sim, é uma coisa com tanto pudor realmente, né? Você de repente falar do seu problema já é e você autorizar a profissional para expor a sua imagem falando do seu problema, sem medo da crítica, de pessoas que apontem o dedo. Sim. Meu Deus! Então, por conta de tudo isso, nós tivemos esse cuidado. Então, são pessoas assim que não são pacientes, não tem nenhum vínculo necessariamente, mas quis participar de alguma forma, porque sabe. E é interessante porque muitas pessoas, eu lembro de um professor que sempre falava que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros, por mais simples que pareça. E hoje nós temos uma internet vasta de muitas coisas, porém tem muitas pessoas que infelizmente prestam de serviço na internet. Então, quando tem uma profissional que realmente estuda, se dedica e fala, nós começamos a desmistificar mesmo uma série de coisas que as pessoas falam, nossa, mas eu tenho isso, eu acredito que nunca mais vou conseguir tratamento, o que eu faço? Começa a fazer. Então, é até interessante porque quando as pessoas chegam no consultório, elas já fizeram todas as técnicas que encontraram na internet, elas chegam lá e falam, não, realmente, como assim? Eu não consigo chegar ao orgasmo, o que eu preciso fazer? Porque as técnicas estão lá, mas não adianta nada você ter um monte de técnica e não saber aplicá-las corretamente. Entendi. Aí que a Jéssica entra, mas ela estava me contando nos bastidores uma coisa super engraçada. Conte para eles, Jéssica. Então, como eu sou terapeuta de casais, tem alguns casais que nós passamos orientações quando um ou ambos tem um processo de disfunção, e eu lembro que eles chegaram num outro atendimento e falaram assim, nossa, Jéssica, no meio da relação, nós paramos e falamos assim, não, mas a Jéssica não falou para fazer assim, pediu para fazer assado. Então, assim, eu estava inseriram lá... a Jéssica, uma terceira pessoa. Sim, exatamente, no meio dessa relação sexual. Então, quando as pessoas têm confiança no seu trabalho e tudo mais, eles conseguem desenvolver uma relação, principalmente de ajuda, de cuidado, e o processo e o desenvolvimento é muito bonito. Então, eu tenho um espaço, voltando com relação ao programa, para falar sobre, porque o Entre Nós, até que é entre aspas, para ficar entre nós, é um processo assim de cuidado, de intimidade, que esse assunto nós podemos abordar muitas coisas, que será a sexualidade, que o primeiro programa será sobre o orgasmo, os próximos serão sobre sexualidade feminina, masculina, sobre relacionamentos, que hoje muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar, e até a demanda jovem, porque antes apareciam muitos casais de 20 anos de casado, 30 anos, para o processo de psicoterapia, que ainda, querendo ou não, igual eu falei lá atrás, do bullying, ainda é um tabu, ainda é um médico de louco, ainda as pessoas têm um preconceito. E hoje em dia não, muitos casais jovens que estão, às vezes namorando, que estão com 1 ano, 2 anos de relação, eles já vão procurar um processo de ajuda psicoterapêutica para conseguir se organizar afetivamente, organizar essa relação e conseguir encaminhar de uma forma mais tranquila. Então isso será abordado no programa também. Muito bacana, mas uma dúvida que nós temos, por exemplo, o casal vai procurar o profissional para orientar na atividade sexual, alguma coisa não está dando certo ali.
Mas aí não fica, tira minha dúvida, Jéssica, é de muitos aí de casa, não fica uma coisa, não, mas a Jéssica falou para fazer assim, não é para fazer assim. Tira a naturalidade, você entendeu? Do contexto que é o relacionamento sexual. Não tiraria. Ah, mas não é para fazer assim, não, vira para cá, vira para lá. Não tira. Então, é porque se esse casal, ele procurou um processo mesmo, significa que em algum momento não existia essa relação, ou existia de uma forma muito inadequada. Então, até voltar a essa naturalidade, eles terão várias orientações até eles conseguirem, porque tem técnicas específicas que eles precisarão fazer para conseguir voltar a essa qualidade dessa relação sexual. Então, fica assim, muito mecânico, no meio do caminho. Robotizado, gente. Eu lembrei que precisa fazer assim, não assado, mas com o passar do tempo daí consegue. Que é quando o casal recebe alta, porque a disfunção realmente já foi sanada, porque a disfunção de um é a disfunção dos dois. Como um homem vai ter necessariamente uma relação com uma mulher se ela está com dor, se ela tem a dispareunia. Então, a priori, essa relação fica conturbada para os dois. Então, quando eles vão e procuram um processo de ajuda, para conseguir desenvolver mesmo tudo isso. Então, eles fazem, eles são muito, pelo menos os meus, eles são muito bem... que palavra que eu poderia usar? Fiéis ao processo de tratamento. Aí recebeu alta, vai pro motel. Abre um Prosecco. Deus, que eu fico com saudade, sim. E sempre as pessoas acham, e até elas fantasiam, que o psicoterapeuta sexual vai ensinar, sei lá, você fazer o Kama Sutra. Tântrico, sexo tântrico, sim, imagina. E na verdade não, é o básico, sabe? É o papai e mamãe, é o saber que é o processo do toque, que a pele é o órgão de maior contato humano, é o processo de se olhar, é o processo de ter a hora para namorar. E a hora para namorar é lembrar também que a atividade sexual não precisa ter a penetração, que isso fica assim muito mecanizado. Conta pro pessoal isso. Então, tem muitas formas de usar um corpo e não necessariamente precisa penetrar. Então, às vezes, principalmente homens que vão com processo de disfunção erétil, com ejaculação precoce, muitas vezes nós suspendemos o processo de coito, que seria a penetração, para ele não se frustrar muito mais, ficar muito ansioso e necessariamente não conseguir penetrar. Então, esse casal, ele vai começar, e isso independente se é casal heterossexual, homoafetivo, esse casal começará a desenvolver outras técnicas e entender que tem um corpo ali que merece ser cuidado, ser visto, ser tocado. Então, a penetração, ela fica de escanteio. E daí até conseguir esse casal se alinhar de novo, entrar com a técnica de penetração, e daí o casal se alinha. Olha que bacana, gente. Esse programa vai ser um sucesso, porque a humanidade está precária de atenção realmente e dessa sapiência, desse conhecimento. Você imagina que muitos de casa vão imaginar que uma relação sexual realmente é assim, chegou, deita, acabou. Sim, exato. E não precisa realmente do coito, da introdução do membro, da penetração. Gente, tá chovendo, tá um barulhão, porque aqui é todo de vidro, então tenham paciência aí em casa. Eu quero saber, Jéssica, todo telespectador também quer, como é que vai ser? Como é que nós participamos do seu programa? Então, até agora, que será a estreia na sexta-feira, estará lá todos os contatos das redes sociais para mandarem perguntas anônimas ou não, vídeos gravados sobre qualquer dúvida que você tenha, que você gostaria que fosse respondida. Então, no primeiro programa, nós conversaremos sobre necessariamente o orgasmo. E o primeiro programa ele ficou tão bonito, porque assim, nós falamos da sexualidade feminina, falamos da sexualidade masculina, falamos um pouquinho de todo esse tabu que envolve, que as pessoas elas passam por dificuldades e necessariamente elas não conseguem, às vezes, procurar um processo de ajuda ou até entender que o problema dela é tão simples, que pode ser resolvido com um processo de biblioterapia, por exemplo, que é uma técnica que nós utilizamos, que são leituras de contos eróticos para melhorar o processo de desejo. Tendo desejo, muitas vezes essa mulher fica excitada, até mesmo esse homem, e consequentemente ela conhecendo esse corpo, nós vamos conversar um pouquinho também, falar sobre o processo de masturbação. E o orgasmo, eu fiz uma pesquisa relacionada principalmente a mulheres que se conhecem, mulheres que se masturbam, elas conseguem chegar ao orgasmo com muito mais facilidade do que mulheres que não se conhecem. E nós temos um percentual, apesar de muitas informações, gigantesco de mulheres que não conhecem o seu corpo, que têm dificuldade em ter relação sexual e principalmente não conseguem mesmo chegar ao orgasmo. Então, assim, esse tema foi escolhido com muito cuidado para, assim, falar, uau, olha, estamos aí, nós podemos falar de orgasmo de uma forma não vulgar, de uma forma cuidadosa, que a sexualidade faz parte. Apesar de ser um assunto cheio de pudor e uma série de coisas, nós podemos conversar de uma forma extremamente ética, cuidadosa e sigilosa,
porque, igual eu sempre falo, o principal motivo da terapia, da psicoterapia, é trazer um processo de leveza, que todos merecemos ter uma qualidade de vida. Então, a parte sexual estando ajustada, consequentemente, as outras coisas estarão também. Tá vendo, gente? É demanda. E tenho certeza que terá demanda para o programa Entre Nós, entre aspas, da Jéssica Faria. Com certeza a Jéssica vai ter, porque nós não sabemos quantas pessoas estão insatisfeitas aí na sua casa e diante de situações simples que podem ser resolvidas facilmente, até não pessoalmente, não precisa ser pessoalmente, né, Jéssica? Você pode dar o auxílio sem ser pessoalmente para essas pessoas? Sim, principalmente agora com o programa, para conseguir mesmo trabalhar esse processo de psicoeducação e desmistificar mesmo o que significa um psicoterapeuta sexual. Que assim, igual nós estávamos falando, ser psicoterapeuta sexual não é ensinar o Kama Sutra, não é ser vulgar, não é nada disso, muito pelo cuidado, é ser discreta, com cuidado, com carinho, desenvolver mesmo um processo de relação de cuidado com o paciente para que ele consiga ter uma qualidade de vida na relação sexual. Viram, gente, que bacana. Então, sexta-feira, que é dia 6/9, né, numa alusão à posição sexual 69, tem que falar assim, porque ela tá tão clara, eu vou ter que falar claramente também. É isso aí, meus amores. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada mesmo. Obrigada de ter vindo. Sim, foi um prazer tê-la comigo. Eu tenho certeza que ela virá novamente, apesar do programa dela. Haja vista eu mandar este daqui pro meu canal no YouTube e muitos não têm acesso à TV. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau! No Camarim, com Camila Cléo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.